nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos para a meditação do estudo 48, livro do céu. Então, foi falado muitas coisas assim, valiosíssimas para nós, que Jesus sempre traz para nós, para cada vez mais a gente entender o que é mesmo, o que Ele quer de nós, e se morrer mesmo para nossa vontade humana. Sempre, a formação é sempre contribuindo para que cada vez mais a gente aprofunde na vida, na divina vontade, e também no para quê que ela é tão importante, que Deus quer de nós, para quê, que nós devemos dar toda a nossa atenção para ela, e se tem em nós ainda do humano, cada vez mais identificar, para tirar, para recusar, para abdicar disso, para que a gente possa cada vez mais estar mergulhado na vontade divina, vestir a nossa roupa de mergulho, e pular no mar da vontade divina mesmo, pular assim, total, de corpo e alma, de intenção, porque tem que ser com todo o nosso ser, é a nossa mente, é o nosso interior todo, o nosso coração. É a mente e a memória, a vontade é tudo. A inteligência, a memória e a vontade. Tá entregue aqui, tá inteiro aqui. Não é tá lá e tá cá, Tá de dois lados, não. Não precisa para entrar na vontade divina, não precisa de levar nenhuma bagagem, Não precisa, porque a vontade divina contém tudo, Ele só quer mesmo você inteiro ali, vazio, despojado de tudo. Então não precisa preocupar com nada. O que eu vou comer? O que eu vou beber, O que eu vou vestir? Nossa, eu tenho que levar comida, Então eu tenho que levar aquilo que eu já me alimentava antes, Eu tenho que levar a comida que eu já tinha antes, As coisas, os conteúdos que eu comia antes, Vamos dizer assim. As meditações que eu fazia antes, Eu tenho que levar essa comida comigo, E garantir, levar ela para a divina vontade e garantir que eu teria o que comer, A vestimenta, que eu tinha, eu tenho que levar, As minhas vestimentas dos meus muitos escapulários, das minhas muitas medalhas, as vestimentas, das minhas devoções. Eu tenho que levar, Senhor Jesus, eu tenho que levar isso. Quem me garante que essa divina vontade vai realmente ser esse tudo que o Senhor está falando, Eu não vou abandonar nada, Não vou deixar isso de jeito nenhum. Então, eu tenho que levar a minha bebida, Garantir tudo isso, achando que a divina, achando que essas coisas, são coisas à parte, Mas a gente tem que entender que tudo está dentro da vontade divina, só que o Senhor quer que a gente viva no tudo, não só em partes, Não só garantindo um caminho daqui, um dali, um mérito próprio dali, uma busca de mérito próprio, uma busca pessoal isolada. Não, a vontade divina não é você viver mais, assim, vamos dizer assim, pegando algumas gotinhas e vivendo no seu, fazendo o seu oceano, a sua ilha particular, Tem na sua ilha particular, tem no seu canto, não. A vontade divina, você faz parte desse tudo, Você está dentro desse tudo. Porque tudo que existe do reino da criação, da redenção,
e aí da santificação, tá tudo dentro da vontade divina. E se eu quero que você mergulhe nesse tudo, que você não tenha reservas, que você não tenha para você, não privatize, sabe? Como se quisesse privatizar, né? Se quisesse fazer uma dispensa e garantir o seu sustento, né? Você quer fazer uma dispensa de devoções, é uma dispensa de formações que você recebeu ao decorrer da sua vida e você quer garantir ela ali dentro, porque vai que na escassez eu tenho um lugar para correr, né? Então não entende, né? Que quando você está na divina vontade, né? Você vive tudo isso, mas da forma ordenada, não é que é um tirar, né? Porque as pessoas podem entender errado, né? As pessoas veem, leem, mas nem todo mundo entende do mesmo jeito, né? As pessoas escutam, mas nem todos entendem do mesmo jeito, né? Então, para ouvir a mensagem de Jesus, entender ela, a pessoa tem que estar despojada, né? Tem que estar com a pureza de intenção, né? Com a abertura muito grande para aquele conhecimento. Mas quando a pessoa ainda está muito, vamos dizer assim, contaminada pelo pensamento humano, muito contaminada pelas ideias que ela já tem, ela vai ouvir um áudio e muitas das vezes distorce, né? E vai contra o que o próprio Jesus fala, né? Duvida do próprio Jesus, né? Ou às vezes vê o testemunho do outro, né? Entende errado. Então a gente quer tá sempre esclarecendo isso aqui, que a vida na divina vontade é uma vida ordenada e você vive ordenado na sua família, né? Sendo no seu estado de vida, né? Cumprindo com as suas obrigações direitinho, porque se você não vive na ordem, se você não é obediente, você não está na vontade divina. A divina vontade, essas coisas aí são base, sabe? Isso aí não muda nada. A sua vida, no estado de graça que você já vivia antes, na redenção, que é cumprindo os mandamentos, que é indo na missa, se você faz parte de alguma pastoral no seu serviço na comunidade, permanece. A tendência é ficar cada vez melhor, né? A tendência é você, vivendo na divina vontade, você tem mais consciência do valor que tem aqueles atos, né? Mais inteiro você tá ali. A tendência é que você seja mais inteiro em tudo que você faz no seu trabalho, na sua vida, né? Nos seus compromissos e no seu trabalho pastoral. A tendência é que você faça melhor ainda. Ninguém tá falando para ninguém sair de nada aqui. Ninguém tá falando para ninguém largar a igreja aqui. Ninguém tá falando que é para largar esposo, esposa, né? Os filhos, negligenciar os cuidados básicos da vida. Ninguém tá falando nada disso, né? Mas a vontade humana deturpa as mensagens de Deus, né? Então, a gente precisa estar esclarecendo cada vez mais com essa paciência que o próprio Cristo que tem em nós, né? Essa paciência da gente repetir e falar de um jeito diferente, né? Para ver se assim os corações não fiquem tão duros, né? Tão fechados, né? Mas, né? Quem não abriu o coração não vai entender nada mesmo, não. Porque às vezes a pessoa mesmo quer entender errado, né? A pessoa tá tão fechada que ela não quer entender, né? Ela não quer entender, ela quer pensar humanamente, aí fica difícil. Mais claro do que isso, eu já nem sei como, né? Então, a gente sempre fala, sempre bate nessa tecla, né? Nunca, 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 nunca a divina vontade pede pra gente um abandono, né? Da vida de oração, não é nada disso, nada disso. Só que, o que acontece? As pessoas querem rezar o que elas querem, né? Elas querem viver o que elas querem. E muitas das vezes tem paixões, muitas paixões, até espirituais, né? Eu tenho a devoção X, eu tenho a devoção Y, eu tenho o caminho X, eu tenho o caminho Y.
eu não largo dele, né? Então a pessoa não larga do osso, vamos dizer assim, né? A pessoa não abre mão daquilo, né? Então ela põe isso na frente de tudo, né? Aquela oração, aquela missão. Então aí ela não tá amando a Deus de verdade, né? Mesmo fazendo algo bom, né? Porque ela tá fazendo algo que satisfaz ela, então ela tá ganhando, né? Ela tá visando ganhar. Não, eu tô fazendo para Deus, é para Deus que eu rezo, né? Para Deus que eu busco. Tá, mas e se Deus pedir outra coisa? Aí você vai saber se é para Deus mesmo. Se Deus pedir outra coisa, a pessoa tá disposta a deixar e rezar o que Deus quer que ela reze? Não é deixar no sentido de excluir da vida, sabe? Mas às vezes você ensina uma oração nova. Ó, já tem muitos que estão rezando assim, mas tem outros que não estão me reparando na vontade divina. A minha vontade divina não está sendo reparada. Esse é o tempo dela ser reparada. Então, estou chamando pessoas que venham fazer algo novo, maior, maior. Essa é a verdade. Reparar a minha vontade divina. E vocês fazendo isso, vocês estão fazendo tudo. Vocês estão rezando, vocês estão fazendo todas as devoções, vocês estão me adorando 24 horas. Só que a pessoa não acredita, porque ela está tão acostumada com a oração vocal, ela está tão acostumada de ver para crer, porque não é só de ver Jesus aparecer para ela. Ver para crer no sentido assim, eu tenho que sentir que eu realmente estou fazendo algo diferente, né? Eu tenho que sentir que realmente o que eu estou fazendo tem fruto. Então a pessoa precisa sentir. E o jeito dela sentir é ela estando na igreja, ela precisa estar na igreja, diante do sacrário, para ela realmente sentir que ela está com Deus. A pessoa precisa verbalizar, né? Fazer muitas orações vocais, para ela sentir que realmente ela está dando alguma coisa. Então ela fica querendo sentir, sabe? Então isso é um buscar ver para crer. Então ela não acredita no que Jesus fala nessa simplicidade, que não é simples, não é comum. Mas ela não acredita nesse extraordinário que é, né? Os atos na vontade divina, né? Que é quando ela faz o que Deus pede para ela fazer, né? Ela não acredita que, por exemplo, se no momento X, né? Ela tem um horário para ir na missa. Mas aí Jesus põe uma pessoa na família dela que está com problema e a pessoa precisa ouvir, né? Precisa de alguém para ir lá e iluminar aquela pessoa, falar umas verdades para aquela pessoa, né? Levar a mensagem divina para aquela pessoa. Aí, se ela for, né? Ainda mais se ela vai passar por aborrecimento lá, se de repente ela vai ter que se expor, vai ter que entrar num assunto difícil na família, vai ter que ir até aquela pessoa ali. Ou seja, entrar naquela lama daquela situação, né? Para levar a palavra de Deus. Só que às vezes a pessoa fica frustrada, porque por causa disso ela perdeu a missa. Então, aí na divina vontade, né, a gente tem esse entendimento de que o que te acontece é a vontade divina, e se naquele momento você precisou ir ali, essa era a vontade divina. Só que às vezes a pessoa não fica tranquila porque ela perdeu a missa dela, porque aquilo dá um gosto, né? Então, na vontade divina você perde os gostos, né? Até mesmo pelas coisas espirituais, sabe? Você chega num momento que você não faz nada movido por sentimento, por vontade. Você não tem vontade. Você só é movido pelo amor que você tem a Deus, pela sede que você tem a Deus, não por sentimentos mais. Não tem sentimento, não tem. Ah, mas eu sinto felicidade, Ruth. Eu sinto sempre felicidade. Essa felicidade é fruto do amor que você tem por Deus, mas não é um gosto próprio, porque muitas das vezes o Senhor nos testa, né? E vai nos testando, principalmente no início. Mas isso é toda a vida, para tirar gostos mesmo, né? Então permite uma decepção ali, um problema na pastoral tal, né? Alguém que te critica, alguém que te persegue, ou você é desprezado, deixar de lado. Permite decepções se você é muito apegado ao sacerdote, permite decepção com o sacerdote. Se você é muito apegado ao seu ministério, permite decepção lá, para que nada roube seu coração, né? Para que seu coração não esteja no que você faz, mas no para quem você faz. Aí que tá. A vontade divina, a vida na divina vontade é uma mudança de foco. Antes você tá focado em um meio, né, para sua salvação pessoal. Agora você tá focado em Deus.
no todo, a vontade divina. Você está focado numa vontade divina que rege tudo e todos. Então você entende que um ato que você faz, como é o ato do próprio Deus, ele serve, está unido a todas as missas celebradas, está unido a todos os rosários rezados, ele está unido a todas as comunhões que estão sendo feitas, ele está unido a tudo. Então, você está rezando, você está na missa, você está em adoração, você está fazendo tudo isso por estar na vontade divina. E ainda por cima, isso ajuda todas as almas passadas, ou seja, todas as pessoas que vieram antes de você, e até seus parentes que já se foram, lá da sua quarta geração. As pessoas do seu presente, que é só seus convívio, não só seu convívio, as pessoas do mundo todo, pessoas que talvez você nunca vai ver, né? Que está lá do outro lado do mundo, que está lá no Japão, que está na China, que está no Cazaquistão, Paquistão, e do futuro, que são os que virão após a gente. Então, assim, engloba tudo e todos. Cada pessoa que está nascendo agora está sendo beneficiada pela sua vida na divina vontade. E isso não pode acontecer quando você viver na santidade humana. Né? Você também usufrui dos méritos de Cristo, mas não tem como não é os atos de Deus, né? São atos humanos, né? É um trabalho feito para Deus, você está trabalhando para Ele, mas com a paga de um trabalho para Deus, não como um ato de Deus, como um trabalho de Deus, entende? A diferença que é do trabalho da criatura para o trabalho de Deus. Agora a vida na divina vontade é o próprio Deus trabalhando, por isso que tem todos os atributos dele, porque o que Deus toca, o que é puramente dele, é infinito, é poderoso. Tá entendendo o que é viver na vontade divina? Se tem o próprio Deus trabalhando em você, em tudo que você faz. Só que você tem que entender, tem que estar de coração, tem que acreditar, né? Então aqui foi falado que na nossa caminhada na divina vontade, a gente faz perguntas para Jesus, né? Então, tem momentos que você faz uma pergunta, Jesus, por que hora eu tô bem, tem hora que eu tô com a cabeça assim, uma confusão, uns pensamentos, né? Para quê, né? O para quê acontece. Então, são momentos que você quer entender, né? Como tá. Até porque a gente tem que ter consciência do que está acontecendo, né? Então, se a gente não conversa com Jesus, fica difícil. A gente tem que conversar com ele, sabe? Se você está consciente de que está na sua vida, de que está com você, então conversa com ele. Ele vai adorar isso, né? Ele vai adorar você conversar com ele, sabe? É diferente quando uma pessoa conversa com outra para questionar ele, para julgar já, né? Para já dizer, nossa, Senhor, não tô gostando dessa vida divina vontade não, que estranho. Tipo assim, a pessoa já tá criticando, né? Sem entender. Agora é diferente. Jesus, para quê, né? O que tá acontecendo? Eu tô achando isso estranho, isso aquilo estranho. Tá entendendo direito? Isso mostra que você realmente tá querendo colaborar, que você você não quer, não tá rejeitando essa vontade divina, né? Ao contrário, você quer compreender para corresponder melhor, né? E você também e vai procurar as respostas, porque ele dá as respostas no livro do céu, né? Você vai ler o livro do céu, você vai pedir a orientação na comunidade, que é uma coisa assim que a gente não... Olha, eu vou falar uma verdade com vocês, sabe? As coisas passavam na minha cabeça, no início eu não conseguia ficar indo até Jesus e perguntando, sabe? Porque eu não tinha muito aquilo de conversar com ele, ou de entender ele em mim, né? Por causa do humano falando ainda, ou por causa do medo de acreditar que era ele. Mas enfim, sabe? A vida na divina vontade, a gente tem que ser muito humilde para pedir ajuda, sabe? Não é à toa que a gente tem formador, né? Então, perguntar não ofende, né? Ofende a gente questionar, né? Ofende a gente questionar sem saber, né? Você mal chegou, né? Você tá começando os estudos e aí alguém bota alguma coisa lá e você já quebra a barraca, né? Você já questiona, né?
Mas você não tem a humildade de perguntar. Eu não entendi, poderia me explicar melhor? Eu não entendi isso que está sendo falado, não, gente. Meu Deus do céu, minha cabeça aqui deu um nó. Vocês poderiam me explicar melhor o que quer dizer isso que vocês escreveram? Tipo assim, não tem isso da pessoa, né? Ou então procurar algum líder, procurar a nossa formadora, conversar, né? Conversar. Então, na minha caminhada, eu sempre conversei muito com a minha formadora. Eu sempre procurei muito, sabe? Eu falava, olha, tá acontecendo isso, 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 tá passando isso, isso, isso na minha cabeça. Aconteceu isso, 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 eu gostaria de entender, porque eu quero obedecer à vontade divina, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho medo de ser o humano falando, ser minha imaginação. Toda a minha caminhada, né? Eu usei e abusei, né? Da nossa formadora mesmo, sabe? Por quê? De Jesus nela. Eu não sou besta, eu aproveitei mesmo, tá? Então, quem não se abre, né, que não conversa, que não partilha, que não tira dúvidas, está perdendo. Então, como Jesus quer que a gente muitas das vezes tire dúvida na comunidade? Com a nossa formadora, com as líderes, sabe? Sem preconceito, né? Sem ficar pensando assim, ah, mas a líder ainda está sendo formada, elas também têm os problemas delas, vai que elas não vai saber me orientar. Aqui a gente não orienta humanamente, né? A gente orienta divinamente, entendeu? Então, quem orienta no orientador é Jesus. E se o orientador não sabe, nós também somos humildes para ir até a nossa formadora e pedir ajuda. E não tem problema nisso, não tem vergonha nisso. Vergonha, né, é não admitir as coisas, né? A vergonha é não admitir, né, que é pequeno, que é limitado, sabe, que precisa. Ah, não, eu não vou perguntar, não. Não vou me expor para esse povo, não, né? Vou perguntar só para Jesus, mas quando Jesus vê que às vezes esse perguntar para ele é uma esquiva, né? Que é uma fuga de não querer conversar, de não querer se expor, ele vai e não responde mesmo, não. Ele fazer isso comigo, eu falava, vai na Aline, vai conversar. Então, eu acostumei assim, não tem problema nenhum, né? Então, o que que tem, né? E outra coisa, às vezes Jesus vai falar assim, não, para que eu vou responder se você tem a formadora lá, né? Para te responder, se você tem uma liderança que eu estou preparando, que eu preparei para te ajudar, né? Vai nelas, né? Eu estou usando a humanidade de cada um. Não é à toa que eu uso a humanidade do ser humano, porque quando o ser humano precisar de uma orientação, ele tem outro ser humano para ir, que não é o ser humano falando, o humano pensando, raciocinando, mas é o humano discernindo a vontade divina e transmitindo ela, né? Então, olha que bonito que é essa vida na comunidade. Então, quem fica quieto, quem acha que é melhor silenciar, que acha que é melhor ficar só observando, eu só observo, né? Tem gente que é só observadora, né? Só observadora. Vai viver observando. A vontade divina não é para você ficar com um binóculo, é isso que eu vejo, né? Binóculos, né? E ficar olhando, né? Ou então você, à noite, né? Pegar um telescópio e ficar olhando longe, aí você vê aquele céu bonito, você vê os cometas, tanta coisa linda que a gente pode ver com o telescópio. Você acha tudo lindo, mas você não tá lá também, você tem que fazer parte desse céu. Não como observador, mas como alguém que atua, que vive. Você foi chamado para viver de verdade na vontade divina e não só ser um mero observador. Então, eu te convido e te encorajo, né, a se abrir mais, tá? Porque quem quer, bate na porta, né? Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, tem que bater na porta do reino também, né? Então, tem que buscar, né? Tem que ter essa atitude. A gente não deve, né? Eu coloquei assim, né? Que a gente não deve avaliar a divina vontade, no sentido assim, né? Será que esses atos realmente, né? Então, duvidar da vontade divina em você, né? Das inspirações que Deus te dá, né? Ou julgar a vontade divina, né? No sentido de corrigir. Ah, isso aí que o outro falou é Jesus. Não, agora eu não acho que é Jesus, não.
Ó, agora foi Jesus de novo nesse vídeo, ó. Aí você fica medindo, né? Você escuta e fica. Agora é Jesus? Agora não é Jesus, não. Ah, agora é Jesus. Não, agora não é não. Agora é? Agora não é. Ou seja, bateu aonde você não gosta, tocou no assunto que você não gosta, não é Jesus. Tocou no assunto que te faz chorar e te emociona, ó, é Jesus mesmo, aí você até chora. Mas de emoção, você fica feliz. Mas aí agora, não gostei disso não. A Nossa Senhora não fala desse jeito não. A Nossa Senhora é muito bonitinha. Olha lá como é que a Nossa Senhora é bonitinha. Na meditação de Nossa Senhora vai falar desse jeito aí, não. É Jesus não. Tem coisa errada aí. Aí você fica medindo a vontade divina, né? Você fica medindo quando é Jesus e quando não é. Isso não existe, tá? Isso não existe não. Então, a gente pode perguntar sempre diante da nossa correspondência a Deus. Olha, não entendi esse trecho do livro do céu, vou lá ver com a Cíntia. Você pode dar uma lida para mim, me ajudar nesse ponto desse trecho aqui que eu não tô entendendo. Vou perguntar, né? Você pode fazer isso. Ou então você mesmo, né? Com Jesus Cristo, né? Me ajuda, Jesus, no entendimento, né? Entender esse agir dele em nós e se estamos colaborando, né? Perguntar para corresponder cada vez mais. Então, a intenção do perguntar é para corresponder, porque você não quer ouvir a mensagem superficialmente e fingir que entendeu, não. Você quer, você está realmente interessado, né, em corresponder a Deus, né? Então, entender por amor a Ele, né? Justamente para que cada vez mais você colabore com isso, né? Colabore, né? Que essa verdade, quando você tira dúvida, né? Ou quando você ouve de novo, né? Quando vai fazer seu momento com Jesus e vai meditar, quando você vai partilhar, você fica cada vez mais próximo dele, né? Eu fui na missa ontem, o padre falou que a palavra tem que estar dentro de nós, né? Que essa palavra tem que ser verdade dentro de nós. Então, quanto mais se alimenta, mais se rumina, mais essa palavra é verdade dentro de você. Ela encarna em você, sabe? Ela vai se encarnar em você, que o próprio Cristo é a palavra. Então, mais, né? Mais Jesus você tem, né? Mais comendo ele você está, mais se alimentando dele você está. Então, se você quer comer bem, né, você tem que mastigar bem. E o mastigar bem é justamente essa busca de entender, do entendimento. E seja humilde, se você não consegue sozinho, pede ajuda, né? Tá cheio de gente pra você aproveitar mesmo aqui. Não falta pessoa para isso. Não perde tempo não, tô dando uma dica de ouro. Jesus é tão bom que para que não caiamos no orgulho e na soberba, ele nos mantém sempre pequenos no nada. Então, sim, não significa querer entender tudo de uma vez só, tá? Não é assim também não. Porque na vontade divina, né, tudo que ele te pede, você dá o que ele pede para você dar, né? Isso se inclui também naquele entendimento que quer te dar naquele momento, né? E você já tem, às vezes, o entendimento X para ruminar. Então, não é querer entender tudo de uma vez só, que não é assim. A gente é pequeno. E quando ele nos permite essa pequenez, né? É muita bondade e caridade dele nos manter pequenos, porque principalmente se a gente tem uma tendência a se elevar demais, né? Talvez uma vida, né, que a gente estudou muito, né? Uma vida que a gente leu muita coisa da igreja, então a gente se sente assim muito conhecedor das coisas, né? E a gente não tem que ter gosto nem por querer saber mais do que dar conta, né? Então, não, eu quero ouvir tudo, né? Eu quero ler tudo de uma vez porque eu quero. Isso aí já é o eu também, né? Já é um gosto que a pessoa está buscando para ela. Então, não é assim. Ser humilde, né? Em aceitar a forma que a vontade divina dispõe. Sabe por quê? Porque o entendimento, né? Depende de Deus para você. É o mover de Deus, é o mover do querer divino. Então você tem que entender que não é o seu mover no querer divino, é o mover do querer divino em você. Da nossa parte é o sim, é a correspondência.
entende? Então, não é uma busca, você sempre tem que ter fome, sede, entende? Sempre. Mas é dentro de uma ordem também. É ordenado, porque se você também quer, porque quer e quer muito, mas deixa de fazer outras coisas que o Senhor pede para você fazer, porque você só quer ficar ouvindo o dia todo, né? Aí você deixa de trabalhar, você deixa de viver, você deixa de pôr em prática aquilo, né, que você aprendeu, né? O seu para casa, né? Fazer o seu para casa diário, aí não adianta também. Então, até na nossa vida aqui é equilibrado. Por isso que quem rege a pessoa na vontade divina é a própria vontade divina, não é a pessoa que se rege, é Deus que rege ela. Então, Deus mantém a gente nessa pequenez e às vezes até permite a gente ficar sem aquilo por um tempo, né? Dependendo. Uma vez isso aconteceu comigo, né? Eu tinha tanta fome, tanta fome, tanta fome, né? Mas eu esqueci da outra dimensão do amor que se chama próximo, sabe? Então eu tava sendo negligente com cuidado, né? Das pessoas que viviam comigo. Eu tava sendo negligente, só queria comer o dia todo, né? Mas faltava a parte do transbordar esse amor na prática, né? Da vida familiar. E então o Senhor me colocou na situação que Ele me deu um trabalho. Não era nem para me ficar nesse trabalho, mas meio que me deixou ficar nesse trabalho por um período e meu tempo todo ali. E aquilo que eu dedicava tanto tempo só ouvindo vídeo, acabou que eu fiquei esse tempo todo no trabalho. E eu tive pouco tempo para poder ver os conteúdos, né? E era muito corrido lá. Lá não tinha nem o horário de almoço. Eu não tinha nem horário de almoço. Então, meu Deus, que lição que o Senhor me deu. Quando eu saí desse trabalho, eu entendi o recado, entendeu? Tava virando uma paixão já, entende? Então, como que Deus é? Ele equilibra a gente no amor. Por quê? Porque Ele nos mantém pequenos, porque não é o que a gente quer dar, não é o que a gente quer ver, é o que Ele quer. Porque não adianta nada, como foi falado no estudo, não adianta nada você dar um monte de coisa que Ele te pediu, né? Ou dar o mínimo que você acha que já tá bom também. Não, você dá a Deus o que é de Deus, ou seja, o que é da vontade dele. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus para você hoje. O que é essa vontade divina hoje? O que é o ato de Deus hoje? Qual o ato de Deus de hoje para você dar para ele? Então é isso que ele quer, né? Esse é, vamos dizer assim, o ato perfumado. O ato que tem perfume, né? O ato que é fértil, né? Que tem fruto, é o ato que ele pede que você dê, que ele quer. O que tem o perfume do divino querer. O ato que você vai viver nesse dia precisa ter o perfume do divino querer. Se não tiver, se tiver o querer humano, o mau cheiro do querer humano, não tem fruto. É jogar semente estragada na terra. Agora, o que tem o perfume do divino querer produz o fruto que Deus quer. Então é o que Ele pede de você. Dentro dessa ordem, nós temos uma ordem aqui, né, de estudo, de partilha, de vida, né? Então a gente vai dar o que Ele quer, o que Ele quer de nós. Aí eu falei, né, que Jesus é tão bom, né, que para nós a gente não cair no orgulho e na soberba e nos mantém sempre pequeno, né, às vezes até abaixo de zero, né, se a gente tem tendência a se achar alguma coisa, né. Isso já aconteceu comigo muito em compartilha. Às vezes não vinha. Eu tava conversando com a irmã ontem, a irmã tá. Ah, mas eu tenho medo de travar, né? Eu
tenho medo de travar, porque de ficar bloqueada de novo, porque às vezes não vem nenhuma luz para mim. Aí eu fico mal, né? Eu fico bloqueada, né? Tenho medo de ficar bloqueada porque às vezes não vem nenhuma luz para mim. Isso não existe aqui. A gente não tem pretensões de nada. Primeiro porque se você faz por amor a Deus, por mais simples que seja a sua partilha, se é fruto do amor, tem luz sim, porque tudo que tem o divino querer tem luz. Ah, mas não tem uma revelação diferenciada, né? Para todo mundo falar, nossa, que luz. Isso é ridículo pensar assim também. Porque qualquer pretensão que a gente tem, a gente não dá mesmo luz nenhuma, né? Para nos manter pequeno. Né? Aí você fica dependendo da luz que dá pro outro irmão e se agradece a Deus. Se tem um que ele já ilumina tanto e ajuda todo mundo, amém. Entendeu? Porque assim, ele vai. Para um ele fala uma coisa, para outro ele fala outra, mas é de acordo com a abertura da pessoa e ele também com muita humildade. A pessoa não. Ninguém fica medindo a vontade divina aqui. Não pode ter isso. Medindo no sentido assim, ou com expectativas, né? Aí vai ter luz, tem que ter luz, tem que ter luz. Não, tem que ter vontade divina. A vontade divina já é a luz. Entende? Então eu falei com essa irmã, que às vezes quando a pessoa tem muita pretensão, às vezes ele não abre os véus para ela de imediato, né? Permite ela ficar numa certa escuridão, no sentido de às vezes não conseguir compreender com clareza, para ver se ela para ver se é só o amor a Deus que move ela no ato que ela está fazendo. Então, se você está meditando por amor a Deus, né? Se é por amor a Deus, se é essa sede que você tem de Deus que te move, amém. A tendência é só se iluminar mais mesmo, porque é a sede de Deus que te move. Agora, você tem pretensões, né, eu quero fazer uma meditação para arrasar, né? Eu quero fazer uma meditação para todo mundo falar, uau, nossa, que bom ouvir essa meditação. Então, quando tem pretensões, né, aí o Senhor fecha mesmo e testa a pessoa para ver se ela vai permanecer por amor, né? Porque se ela para, porque ela não tô conseguindo entender, não tô conseguindo meditar, só fiz 4 minutos, 6 minutos de áudio. Ah, não tô conseguindo não. Aí, realmente, a pessoa tá querendo resultado, o foco dela é resultado para ela, né? Ela não pensa na vontade divina, não pensa em agradar a Deus, né? Ela pensa em um resultado para ela. Então, Deus sonda os corações, Deus conhece os corações, tá? Então, ele faz isso justamente para nos manter pequenos, humildes. Vamos ver aqui. Outra coisa que foi falado nos estudos de hoje, né? Sobre essa questão do julgamento, né? Que é outra coisa que o Senhor também não nos expõe, né? Nos expõe, nos corrige mesmo para nos manter pequeno. Porque o soberbo quer corrigir Deus e não sabe, às vezes, ele acha que está corrigindo o outro. Porque ele vê o outro ainda, né? Ele vê a pessoa, o humano. Como ele só vê na dimensão humana, ele só vê coisas humanas e consegue ver coisas humanas até no divino. Porque ele só vê nessa dimensão. Então, ele corrige achando que está corrigindo o humano, mas está corrigindo o divino. E ainda é capaz de virar e falar assim, né, falar assim que é julgamento. Que o que é falado é julgamento, tá julgando. Por quê? Porque a pessoa tem um respeito humano muito grande, né? Um medo muito grande de ofender o humano, né? Tem uma concepção muito errada, né? Que é muito falado na igreja, né? Nós não podemos julgar ninguém. Quem é você para julgar o seu irmão, né? Com isso, as pessoas ficam acuadas e deixam de falar a verdade. Isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é dentro da igreja, isso é na rua, isso é na vendinha, na esquina, na padaria, no supermercado, em qualquer lugar. As pessoas ficam acuadas porque elas ficam assim, não posso julgar, 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 entendeu? E com isso, né, elas deixam muitas das vezes de fazer a vontade divina, né? De levar a evangelização do jeito que Deus quer. Então elas entendem que a evangelização ela é mais humana que espiritual. Entende que a evangelização é mais na parte da caridade, né? Porque fala que não pode julgar porque é falta de caridade. Então a pessoa entende que a caridade é só dar o de comer, né? Dar o de beber,
A caridade se resume só em você dar um conforto humano para a pessoa, mas o conforto espiritual às vezes fica de lado. Ou quando dá o conforto espiritual, é sempre na dimensão da misericórdia, mas a misericórdia é falsa, sabe? Aquela misericórdia assim, Deus ama você do jeito que você é, sabe? Só que às vezes a pessoa tá atolada na situação errada, uma coisa que você não tem coragem de falar pra pessoa que é errada, mas você não faria. Você olha aquilo e acha aquilo horroroso, mas não tem coragem de ajudar aquela pessoa a apontar para ela que aquilo não é o melhor caminho. Você não tem coragem de fazer. Você não quer um filho seu naquela situação, mas não tem coragem de tirar o filho do outro daquela situação através da verdade. Entende como que é? Por quê? Porque ela lembra da homilia, daquilo que ela recebeu de informação errada. Não, eu tô julgando. Deixa o homem nessa situação. Não, tô julgando. Deixa o meu filho vivendo nessa situação aí. Não vou julgar, não, né? Você sempre é a mãe misericordiosa, né? Que tá ali para na hora que ele precisar, né? Mas às vezes ele precisa da verdade, né? É a coisa mais poderosa, né? Mais maravilhosa, que cura, que liberta. A verdade é uma oração, sabe? De cura. Eu falo porque eu não fui curada de traumas, né? De complexos por imposição de mãos. Eu sempre rezei na renovação carismática, recebi muitas orações de imposição de mãos, né, de cura, de libertação, né, mas aí passavam uns dias, estava eu lá de novo, né, eu fui curada pela verdade, sabe, nua e crua, que eu nunca ouvi antes, eu nunca ouvi na redenção, eu ouvi na divina vontade, no terceiro Fiat. Para mim foi uma novidade daquelas, entende? Então, o julgar, né? O que é julgar que eu aprendi, né? Então, eu vou falar o que eu aprendi. Julgar é excluir alguém mesmo, é anular alguém. É aquilo assim, essa pessoa não vale nada. Você anulou ela, né? Você disse que aquela pessoa não devia nem ter nascido. Você está dizendo que ela nem devia estar no mundo, né? Aquela pessoa ali não presta para nada, né? Aquela pessoa não presta para nada. Então você está dizendo que ela é imprestável, que ela não devia estar no mundo, né? Que nada que ela fizer vai prosperar, que ela não presta. Aquela pessoa, né, devia morrer, né? Aquela pessoa ali vai para o inferno. Isso é excluir, né? Isso é julgar no alto grau, né? Você ser juiz de alguém e bater o martelo e dar o processo, o veredito final, né? Se colocar no lugar de Deus é julgar, né? Agora, quando é Deus em nós denunciando o que é errado, não é julgamento. Isso é caridade. Falar a verdade é caridade. Apontar o que está errado é caridade. O que não é caridade, né? É você excluir o pecador, né? A pessoa, né? Você falar assim, ó, você não pisa mais na igreja, né? Porque você é um sem vergonha, não vale nada. Você não é digno de entrar nessa igreja. Aí você anulou a pessoa totalmente. Você tirou ela do corpo da igreja, dizendo que ela não é membro desse corpo. Você se colocou no lugar da cabeça, que é o Cristo, e já deu o veredito no lugar de Jesus, que não te mandou falar aquilo. Mas você disse, você não é digno de pisar nessa igreja. Ou seja, você se achou alguma coisa, não só alguma coisa, você achou Deus e ainda virou pro outro e falou, aqui, né? Você não pisa nessa igreja mais, você não pisa aqui mais. Isso não se pode fazer nunca, tá? Agora, você virar pro irmão, né, e apontar um erro, falar uma verdade pro irmão, denunciar o pecado, isso não é julgamento, tá? Denunciar o pecado nunca é julgamento. Um sacerdote denunciar o pecado na homilia, né? Um sacerdote denunciar, expor mesmo que é a vontade humana na homilia, o que é a vontade humana no seu alto grau, o que ela é, como ela é, não é julgamento nenhum, tá? Então, falar a verdade, né, é para todos. O sacerdote não tem que ter medo de falar a verdade, não importa se está diante de 1000 câmeras, né? Não importa se isso vai dar repercussão, né? Ele não tem que pensar nele,
né? Tem que pensar no interesse de Deus, nas almas. Então, falar a verdade é derramar um bálsamo nas almas, sabe? É fazer igual em Ezequiel, quando fala que Ezequiel viu um monte de ossos ressequidos. E esses ossos criaram carne que criaram vida. Então, ir até esses ossos ressequidos, né? E ressuscitá-los e fazê-los voltar à vida. A verdade liberta e dá vida. A vida da alma, que está morta, que está igual aqueles ossos ressequidos lá da passagem de Ezequiel. Então, a verdade liberta, tá? Então, anotei muitas coisas aqui, né, que foi falado, né? E achei muito bonita essa frase, né, que Jesus fala, né? Você é o suspiro do meu coração. Eu não ouvi ainda esse vídeo, então depois eu comento dele quando eu ouvir. E outra coisa, né, que foi falado na escola, que Jesus mostrou para a Heloísa sobre a imodéstia. Meu Deus, imodéstia. E da questão da pureza, né? Foi falado muito da pureza, que a Heloísa, né? Foi mostrado para a Heloísa a imodéstia do homem. E que o homem está desfigurando tanto pela imodéstia, está tão desfigurado que não há nada na criação que ele pode ser comparado. Isso é assustador, né? Que a imodéstia, a imoralidade é tão grande que o homem chega a ser pior que animal. Tão pecaminoso que está nessa questão. Então foi falado da questão da pureza, né? Então foi na divina vontade também que eu entendi o que é a pureza, porque não se trata de uma pureza virginal, né? Somente da pessoa não ser virgem, né? Mas é a pureza mental. E eu vivi numa impureza, eu vivi numa impureza de julgar a Deus. Julgar a Deus é uma impureza enorme. É impureza pura. Você julgar o puro, você chamar o puro de impuro. Você vê maldade em Deus, nas coisas de Deus. Você vê pecado nas coisas de Deus. Você criticar o próprio Deus, tentar corrigir Deus. Isso é impureza de alto grau. Então, eu tinha um fechamento muito grande nesse sentido, né? Julgava a própria sexualidade, né? O que Deus criou, eu não entendia por que fez desse jeito, né? Julgava muito, tinha uma mente muito fechada, né? Muito fechada. E Deus me curou isso através da divina vontade e no sacramento do matrimônio, porque foi confirmado aqui. Eu entrei na comunidade, eu era noiva, né? Eu entrei na comunidade, eu era noiva e eu conversava muito com a Aline, né? Não ficava quieta no grupo, não. Eu entendi a mensagem de Deus desde o início, que não é pra você ficar quieto de molho, não. Ninguém tá aqui pra ficar de molho escondido no grupo, não. Então eu entendi. Eu vi as meninas participando e eu chorei no início, porque eu vi que tava fechado só para administrador um dos grupos que eu tava. Eu queria conversar, né? Eu queria fazer igual elas, né? Vi assim elas participando. Aí eu não achei que não podia, mas eu não estava entendendo que era aquele grupo que eu tava, que tinha outros grupos para partilhar de iniciante, tudo. Na época tinha muitos grupos, na época que eu entrei. Só que eu só fui entender isso para mim quando eu fui expor para ela, né? Quando eu fui conversar com ela. Ela me orientou direitinho. Então eu comecei a participar ativamente. Então eu sempre pedi orientação, sempre, tá? Independente de vergonha de tudo, que eu tinha muito mimimi, muita vergonha no início, né? Mas assim, eu fui formada, porque eu tava querendo largar o noivado, né? Achando que era vontade de Deus, mas eu entendi que eu fui chamada noiva por Deus, né? Eu não fui chamada solteira, eu fui chamada noiva. Então eu permaneci na ordem para a qual ele me chamou. Então tá me chamando para o casamento. Através da divina vontade, ele confirmou meu matrimônio. Então, tipo assim, levou o selo da vontade divina. Eu casei na vontade divina. Então foi lindo meu casamento, simples. Por isso que foi lindo, porque foi simples, muito simples. Não teve nada demais, foi em época de pandemia, pouca gente, máscara. Eu não usei, não precisei usar máscara, mas as pessoas usaram. Muito simples, mas muito lindo, sabe? Muito discreto, muito lindo, muito simples, muito de Deus, assim, muita... Mas o mais bonito foi essa consciência de que eu estava casando na vontade divina, né?
Então, foi uma cura para mim na sexualidade, na visão errada, deturpada que eu tinha, né? Nos complexos, medos, resistências. E foi uma cura não de imediato, né? Muita coisa foi curada recentemente na própria sexualidade, no casamento. Recentemente, né? Eu não tenho 2 anos de casada ainda. Então, assim, muita coisa foi curada na vivência do casamento, né? Então, assim, tudo na vontade divina, tudo no tempo de Deus, né? Então, de acordo também com a correspondência, com a abertura e com muita conversa, com muita partilha, né? Com muita busca mesmo, com muita exposição, né? De você ter que falar, porque carregar a cruz é se admitir, né? O carregar a cruz é se admitir o problema, né? Então, admitir, né? Tô passando por isso, por isso, por isso, tá acontecendo isso, a verdade nua e crua, né? E aí você traz a verdade do que você vive, e pela essa mesma verdade você é liberto. Entende? Verdade tratando verdade. A verdade do seu nada chegando até o tudo. E você recebendo a verdade daquele tudo e recebendo um orvalho benéfico ali instantâneo. E sendo curado. E através daquilo ali a reparação para o mundo todo. Né? Nos casamentos, nos matrimônios, em todas essas realidades. Olha que beleza que é a vida na divina vontade. Você vai abrir mão disso? Então, é muito maravilhoso a vontade divina. E cada dia que vivo uma experiência nova, descubro algo novo de Deus, eu pergunto para Jesus, se na hora eu não entendo, eu não tenho vergonha de ir até a formadora e perguntar. Não tenho vergonha, porque eu sei que é Jesus que me orienta através dela. E se eu tenho ela para me orientar, né, Jesus não vai importar eu ir até ela para perguntar. Só que também quer intimidade com ele, entendeu? Não é uma coisa assim, ah, não, eu quero tudo mastigado. Não é assim também, porque às vezes ela orienta de um modo que te dá uma sede para você também ir até o livro do céu e buscar entender mais. Não é uma coisa assim, é dar o peixe e ensinar a pescar, entende? Então, às vezes você vai pedir orientação, eu não entendi a orientação que o fulano deu, mas isso é de propósito. Para você ir até Jesus e buscar compreender com ele aquilo que o fulano te orientou, que não foi ele, foi Deus nele. Entendeu? Então não é para a pessoa pensar assim, mas tem que ser muito claro para mim. Não gostei dessa pessoa que me orientou, porque não falou um monte de coisa e eu não entendi nada. Não, justamente para que você, não é querer tudo mastigado, é justamente para que você leia, releia, ouça de novo, se for um áudio, ouça, busque no livro do céu, peça confirmação, vai até Jesus, porque é para criar intimidade com Jesus. Então, tudo que a gente vive aqui é para criar intimidade com Jesus, por isso que sempre é falado disso daqui, da intimidade com Jesus que você tem que ter. Todos nós temos que ter intimidade com Jesus. Eu não tinha tanto de ficar falando muito com ele, não, né? Sempre tive uma proximidade com ele, mas nunca uma intimidade, que é diferente. Foi aprender aqui também isso, entendeu? Mas é assim, é ralando, né? É ralando o cérebro, né? Pra pôr a cabeça para pensar, né? Para buscar compreensão, né? Então, é sempre, né? Inclusive, eu estava buscando compreensão de uma situação recente. Deixa eu partilhar aqui com vocês. Eu passei por uma situação que era nova, né? Não conhecia, né? É algo novo. E aí eu fui buscar orientação. Olha só. Eu busco mesmo, eu falo mesmo, eu peço mesmo, não importo não, tá? Cadê? Vou pegar aqui rapidinho. Eu fui partilhar aqui, eu não consigo pôr o áudio para vocês ouvirem, senão tá no gravador do celular. Mas eu tava partilhando o seguinte, né? Porque às vezes vem na minha mente coisas que eu tava achando que é a minha imaginação, com medo ainda de ser eu mesmo, de ser humano. Aí eu partilhei com a Aline assim, Aline, às vezes parece que a gente é um canal com ruído, né? Você é um canal sem ruído que entende claramente a mensagem de Deus e transmite ela perfeitamente. Comigo ele fala, mas parece que eu tenho muito ruído em mim e por causa desse ruído eu não entendo direito a mensagem de Jesus para mim.
Aí eu fico naquela dúvida, parece que é o humano falando, mas ao mesmo tempo eu não quero negar o que é Jesus, tal. Aí eu falei com ela, pode puxar minha orelha, pode me dar aqui puxão de orelha e tal, o que for necessário, que eu quero morrer mesmo pra mim. Falei com ela. E falei com ela assim, que quando eu li a mensagem de uma das irmãs, me veio um sentimento, uma repugnância muito grande pela mensagem que estava falando. A irmã estava testemunhando que depois que ela conheceu a vontade divina, ela não tem mais aquilo de ir na missa todo dia, de rezar o rosário diário, de fazer isso, fazer aquilo e tal. Na hora me veio uma repugnância, uns pensamentos horrorosos. Tipo assim, veio um pensamento assim, como se alguém pensasse assim, nossa, que horror. A pessoa está testemunhando com tanto orgulho que deixa de fazer coisas santas, né? Ela está falando com tanto orgulho que deixa de fazer coisas santas. Que coisa é essa? Como a pessoa pode dar um testemunho desse? Aí eu falei, Jesus, que pensamento é esse? Porque eu não tenho esse pensamento. Eu entendi o que ele escreveu. Eu entendi. O que está acontecendo? Aí Jesus falou que era o que estava passando na cabeça de muita gente que ia ler a mensagem e entender errado. Do jeito que foi escrito, mas a pessoa entender errado, né? Você entende quem escreveu, a intenção que escreveu, né? Quem tá mais assim, caminhando mais, né? Que tá no entendimento, também lê e entendeu. Mas o Senhor me mostrou pessoas entendendo errado aquilo, né? E ele falou que era o que estava passando nas mentes. Eu falei, meu Deus. Só que aí eu fico, não tô julgando, não, Senhor. O Senhor sabe que eu sempre fui muito crítica. Sempre tive uma imaginação muito forte, uma opinião muito crítica em relação às pessoas. Não tô julgando, não. Não é meu humano, minha imaginação falando, não. Aí eu fui conversar com a Aline. Fui conversar porque isso não aconteceu só aqui. Aconteceu até eu vi no programa de TV. Só me mostrando a intenção da pessoa no programa de TV. Né? Do para quê que ela não queria ensinar uma coisa para outra pessoa. Intenções, pensamento em relação ao meu esposo, né? De ver de cara feia e o Senhor me mostrar o que tava pensando mal de mim. Isso para mim era novo, então eu fui trazer isso para a formadora, é uma coisa nova, passar na minha mente o que passa no coração do outro. Isso para mim, né? A gente, né, o humano querendo falar, né? Aí se eu tô pensando humanamente, eu tô julgando. Não, era Jesus, gente. É Jesus falando, né? Mas tinha aquele medo, aquele ruído, aquele medo ainda, né? Medo de eu estar julgando. Aí ela pediu para mim ouvir um áudio da Michelle, né? E ficar em paz. E que estava faltando a confissão da vida divina. O reconhecer, né? No meu caso, na situação que eu estava vivendo. O reconhecer a vida divina. Aí ela me explicou sobre a imaginação, que era o grande medo meu, é estar dando vida para essa imaginação. Aí Jesus me orientou. Você não se livra dessa imaginação, né? Agora você vai usar esse defeito, que era defeito antes, para ser virtude. Então o Senhor vai falar comigo por esse meio. Você está se barrando por acreditar que é pecado, não é? Isso virou virtude. Confiar sempre em Deus. Sua missão é formar pessoas também. Então, é o Senhor dando dons, né, para formar os outros. Então, confiar em Deus que está usando daquilo que antes, né, o ser humano usa tudo para o mal, né? Não sabe usar as coisas, né? Mas Deus usa para o bem. Então, o que era defeito, na vontade divina, foi convertido em virtude. E tem um trecho do livro do céu que fala isso, né? Que o Senhor põe em ordem tudo dentro de nós, transforma tudo em virtude. Então, ele fez isso com a imaginação. Você está evitando isso por medo desse julgar. Julgar não é discernir. Então, é muito diferente, gente. Quando você faz um discernimento de algo que está errado, isso está certo, tá? Isso não é julgar. Você discernir o que é certo e o que é errado na situação. Até para você formar alguém, se você não tiver discernimento, como que você vai saber formar alguém, né? Saber, assim, o que tá certo e o que tá errado naquilo que você tá ouvindo. Então, o discernimento é importante. O julgar, que é errado. O julgar é excluir a pessoa definitivamente, que é aquilo que eu falei. Sai daqui, você não pode entrar aqui, você não é digno, você anula a pessoa. Você, tipo, tá pedindo pra pessoa sumir do mundo.
você não vai fazer isso. Você vai discernir e vai ajudar essa pessoa a morrer para ela mesma. Então, no atendimento, né, no atender às almas, né, no nosso próprio processo, tem que ter esse discernimento. Tem que ter esse discernimento também diante do ajudar as pessoas que vêm até nós, né? Seja você com seu esposo, com seus filhos, nas situações da sua vida. É necessário esse discernimento. Isso não é mal. E o ruído que eu estava falando do ruído, o ruído é o medo, né? O medo de estar pensando humanamente, o medo de estar julgando, o medo de estar fazendo algo de errado. Isso é ruído. Você não quer deixar de acreditar em Jesus, mas você não confia em si mesmo. E agora você precisa assumir que você morreu. Então tá na hora de assumir isso, né? De que é Jesus pensando nos meus pensamentos, que é Ele me regendo, que é a vontade divina que traz essas situações. Aí ela foi falando, na minha mente vem muitas coisas também, e eu creio que tudo vai ser confirmado por Jesus depois. E ele confirmou. E você vai amar a pessoa de, né? Não. Você vai amar a pessoa apesar de, no caso do seu esposo, que é meu esposo, né? Apesar de eu ver ele pensando mal de mim e tudo, isso é sempre para amar ele, né? E trabalhar para melhorar o pensamento do meu esposo. Você vai fazer as coisas para Jesus mudar o pensamento do seu esposo. Então, se eu tô vendo que ele tá pensando mal de mim, né? Então, se eu me mostrar naquele pensamento, por exemplo, ele tá pensando mal de mim porque tá achando que eu só tô no celular e que eu tô enrolando para fazer o almoço. Vamos supor. Então, eu vou lá e vou fazer o almoço. Aí ele vai falar o quê? Não preciso nem virar aí até ele e falar assim, você tá pensando mal de mim. Jesus me mostrou que você tá pensando mal de mim, não. Às vezes eu nem preciso. O que tá acontecendo? Por que você tá com essa cara ruim pra mim? Tá acontecendo alguma coisa? Não, às vezes eu vou lá e vou simplesmente fazer o almoço mais cedo, né? Então, trabalhar para melhorar aquele pensamento. Você vai fazer as coisas para Jesus mudar o pensamento do seu esposo. Sim, falar com ele, com o esposo, né? Às vezes a gente fala, às vezes não fala. Eu vivo igualzinho você, mas não é para falar tudo, né? Às vezes é para você fazer coisas para mudar a pessoa com você. Então, o Senhor mostra às vezes a intenção do outro para você mover em atitude, para mudar o pensamento daquele outro. E essa é a ciência. O Senhor mostra a intenção do outro e às vezes muda o seu jeito de falar com o outro, você vê que a intenção que está no coração da pessoa. Então, às vezes você escreve algo, você não escreve por mal. Você dá uma orientação X para alguém. Eu estou dando uma orientação X para uma pessoa, né? Só que do jeito que eu escrevi, às vezes o Senhor mostra que ela vai entender errado aquilo ali. Então, você escreve do outro jeito. Não muda a verdade. A ordem dos fatores não altera o produto. Não vai mudar a verdade. Você vai dizer aquela verdade. Mas de um modo que o Senhor te mostrar no coração daquela pessoa, você vai dizer aquilo de um modo que Ele vai te mostrar a melhor forma dela entender. Vai mudar um pouco a mensagem para ela entender. Não é um respeito humano, é diferente. O respeito humano, você deixa de dizer coisas, deixa de dizer a verdade por medo da pessoa interpretar mal e ficar magoada. Aí você omite, você tira a verdade e põe um monte de laço, enfeite para agradar a pessoa. Não é isso não que Jesus faz, não. Você vai dizer aquela verdade, mas às vezes vai escrever de um modo que vai ajudar aquela pessoa a entender. Assim é, no meu caso, com meu esposo. Às vezes ele mostra uma intenção, um pensamento, aí eu mudo a atitude. Ó, seu esposo tá chateado com você porque, vamos supor, meu esposo joga uma indireta, aí o senhor me mostra a intenção do coração dele, né? Porque tá achando que você esqueceu, né? Aí o Senhor te lembra de uma situação tal e tá chateado com aquilo, porque tá achando que você tá desprezando o que ele tá falando, tá achando que você tá desprezando a ideia dele, né? Aí você vir falar, aí aquela sua ideia, né? Tal. Ou seja, você não precisa nem de chamar a pessoa para um conflito, para conversar, né? Naquele momento você vai mudar o pensamento do outro. Assim é. Senhor, o seu esposo está chateado porque você ainda não pôs essas roupas para lavar. O senhor mostrou isso em alguma situação. Tô dando exemplo. Aí você vai lá e põe a roupa para lavar e seu esposo não pode falar nada. Mudou. Entendeu? E você faz ou você comenta, né? Então é assim.
Essa é a nossa vida. Então, é algo novo, né? Tô ainda assim ruminando isso, né? Mas isso é muito importante, essa graça que Jesus dá para ajudar as almas. É sempre tudo que dá em direção a ajudar as almas, né? A, a ser o Jesus que Jesus quer que você seja, né? A ser o Jesus que você quer que Ele quer que você seja, vamos dizer assim, né? Vai te formando para você ser mais Jesus, vamos dizer assim, sabe? Do jeito que vai ajudar as almas. Isso não é sempre, não é que acontece. Mas isso, nossa, muda muita coisa, né? Muda muita coisa na nossa vida. Então eu precisava partilhar isso, né? E realmente, né, teve as confirmações do Senhor, né? Pessoas que não era nem só de dentro, não era de dentro da comunidade, né? Era parente de pessoas de dentro da comunidade, mas tinha gente lá também, né? Pensando errado, né? Pensando que a gente está dizendo que não é mais ir para a igreja, que é para abandonar a oração, que a vida na divina vontade você larga tudo, né? Você larga a espiritualidade toda, tal, e entendendo tudo errado, né? Nunca foi falado aqui que é para sair da igreja, né? Nunca foi falado aqui nada disso, que é para se afastar de sacramento, de comunhão, que não é para gostar mais de santo. Ninguém nunca disse isso aqui. Entende? Só que a vontade humana ouve isso. A pessoa ouve isso, ela consegue ouvir isso, tá? Mesmo não estando escrito, mas ela lê de um jeito errado. Entende isso? Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Então, quando o Senhor traz sentimentos, situações, é sempre para curar, né? É sempre que a pessoa seja curada naquele pensamento, né? Aquela ideia errada que ela tem. Para você pôr a ideia certa no lugar. Então, não fique com medo da exposição, né? De pedir ajuda, de buscar orientação. É a melhor coisa que você pode fazer. Ser curado através da verdade. Ser curado por esse amor de Jesus tão grande, essa caridade tão grande de Jesus com a gente. E outra coisa, ontem na missa o Senhor me falou que a pureza é a alegria, que um sinal muito grande da pureza é a alegria. Em uma das meditações passadas o Senhor falou da alegria, que o filho da divina vontade é feliz, não é triste. Então o Senhor falou que a tristeza é uma impureza. A tristeza mesmo da pessoa ficar triste, com o cara amarrada, daí não gostar de ver ninguém, se fechar, é uma impureza. Ele falou assim que um sinal muito grande de pureza é a alegria. Então, olha que bonito isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.